Você sabe que é comum as pessoas virem falando que tem culote, elas apresentarem uma queixa de o culote está no lugar errado? É impressionante, mas às vezes as pessoas acham que o culote está aqui na cintura e o culote não está. O culote, do ponto de vista anatômico, ele está localizado abaixo do bumbum. Então são aquelas bolinhas que ficam entre o seu bumbum e o começo da sua coxa. Isso é culote. E por que incomoda? Porque ele causa uma sensação de desproporção. Desproporção. Você vem às vezes bem retinho ou tem uma cintura muito fina, e quanto mais fina a cintura, mais a sensação de culote grande. É a primeira questão. Então tem uma questão aí que é o visual não fica harmônico. A segunda coisa, essa área normalmente ela vem junto com flacidez e celulite. Isso é pior em quem tem lipedema, tá? Porque quem tem culote e lipedema, esse aspecto fica pior. Então fica aquela sensação de flacidez. É uma área de difícil tratamento. Então as pessoas não conseguem melhorar com muita coisa, a perda de peso não alivia, a atividade física melhora, mas ele não some. Você vai emagrecendo tudo, ele fica ali como se fosse maior do que você. Mas o maior incômodo é a roupa. Não tem disfarce para culote. Se você veste uma roupa justinha, sabe aquele pretinho básico que a gente quer vestir um dia bem retinho? Ele tá lá sobrando, fazendo volume, apontando que aquela região tá em desproporção. Eu tenho a impressão que a questão de ser desproporcional é o que causa o maior incômodo. Então, recapitulando, culote é aquela gordura que fica entre a coxa e o glúteo e que quando você vai vestir uma roupa justa, ela trava. E quando você consegue passar por ela, a cintura fica grande. Aí você acaba vestindo, sabe aquelas calças pantalona de cintura mais alta para poder disfarçar o culote? Ou usa um vestido mais solto, évasé. A costureira adora falar isso, alta costura, fala évasé. Eu acho esse nome muito chique. Évasé, porque ele vem e abre. Isso também acaba disfarçando o culote. Então, o culote é isso. Eu acho que, agora falando do ponto de vista médico, só tem uma forma de tratar culote, gente. Aspirar esse culote. Lipoaspiração. Lembra que eu falei que está sempre associado com flacidez, com tecido uma pele mais flácida, uma pele mais craquelada, a celulite? Então, a gente precisa usar tecnologia. A gente precisa usar neste ponto tecnologias que vão melhorar a flacidez que o culote traz junto. O culote ele não está sozinho, ele sempre está associado com a flacidez. Então a gente precisa fazer aspiração do excesso de gordura que está aí e tratar a pele que vai ficar. A pele que fica a gente trata com duas formas. Uma tecnologia que retraia isso por dentro e faça uma aderência. A gente fala colar, né, para você entender com mais facilidade. Que cole mais essa pele e uma tecnologia que ajude essa pele a ficar com melhor tônus, essa é a melhor palavra. Então, o nosso tratamento nesse caso aqui, olha esse antes aqui, ó, bem aqui. Aqui ela tem essa área que tá sobrando, lateral, e isso é onde a gordura tá sobrando. É isso aqui que a gente chama de culote. Isso vem com aparência mais flácida e vem com essa aparência de celulite. Por melhor que seja o aspecto, ele ainda tem essa aparênciazinha, sabe esses furinhos que aparecem aqui? E olha esse depois, olha esse tratamento. Eu já falei e eu repito, quando tem lipedema nessa área, então fica mais exacerbado. Isso incomoda muito mais. Então olha esse antes e depois de culote. Tratamento que a gente fez para essa paciente, tudo funcional. Primeiro, entender que se ela não mudar de dentro para fora, o culote que eu faço não vai ficar tão bom quanto ficou. Mas ela entendeu. E aqui tá, ó. Depois, ela só mantém. E assim, na verdade, o que importa, sabe o que é? É a felicidade minha e dela. Ficou lindo, não ficou? Ao contrário do culote, a gente vai falar de hip dip. Hip dip é justamente o contrário. Culote não é a sobra, o hip dip é a falta. O culote não é lá embaixo, entre a coxa e o bumbum. O hip dip é do ladinho, no bumbum, sabe aquele buraco? É feio falar esse nome, mas é isso.
É um afundamento que a mulher pode ter do lado do culote, do lado do quadril mesmo. E aí quando você veste a roupa justa, você fica com um afundado ali. Ele é muito comum em mulheres que têm um corpo atlético, que malham muito, porque acaba tendo um consumo dessa gordura. Mas ele também é muito comum vindo de forma natural. A sua anatomia é essa. E ao contrário do culote, às vezes ter o culote dá a sensação de que aquela área é afundada e não é. Quem tem o hip dip ou depressão trocantérica, esse é o nome científico, tá bonito, né? Depressão trocantérica, parece coisa do outro mundo. Mas esse buraquinho que tanto incomoda a gente, ele tem tratamento. Existe uma questão aqui, o tratamento dele é feito com reposição de volume nesta região. Então, se você tem, por exemplo, a gordura sobrando na cintura, que a gente chama de flanco, a gente pode usar essa gordura que está sobrando, coletar ela por lipoaspiração e injetá-la exatamente aí no buraquinho, na depressão trocantérica. Isso ajuda bastante. Nos casos extremos, onde você realmente não tem gordura, que a gente chama de área doadora, para repor esse ponto, aí a gente pode lançar mão de algum produto volumizador, que a gente chama dos preenchedores, tá? Mas, de novo, a melhor opção é ainda a sua própria gordura sendo doada para você mesma. Doando a sua gordura de uma área que está sobrando para uma área que está faltando, a gente consegue fazer uma harmonização melhor do glúteo e do corpo e aí você fica mais satisfeita. Essa história aqui que eu estou mostrando para vocês, eu ainda vou mostrar, não mostra não, gente, espera, deixa eu contar. Essa história aqui que eu vou contar é exatamente uma paciente que tinha um incômodo muito grande com esses fundos, ela chamava de buraco. Esses buracos aqui do lado do bumbum dela, que a gente chama de hip dip. Ela já passou dos 47, nessa fase aqui da vida a gente já tem outras questões, mas isso era uma coisa que incomodava a vida inteira, a falta do glúteo e esse afundamento que ela apresenta aqui. E a gente nós tratamos essa paciente de maneira funcional. Nós estimulamos a atividade física porque se ela não ganhar tônus muscular, nada do que eu for fazer de enxertar vai ficar no lugar ou ficar com tônus que a gente precisa que essa região tenha. E aí, mudança de vida, mudança de hábitos, cirurgia plástica funcional muda o corpo, senão a gente não muda. Então é o seguinte, se tá sobrando lá embaixo, culote, ou faltando um pouco para cima, hip dips, não tem jeito. Tem que ser cirurgia plástica. Tem que ser cirurgia plástica funcional pra gente alinhar suas expectativas, resolver o que você precisa resolver e eu fazer o que eu tenho que fazer. Tratar o problema, ou a sobra ou a falta. Culote, sobrando, hip dip, faltando. Qualquer um deles o tratamento é pela cirurgia plástica funcional.